Fala galera Pythônica, tudo bem? Hoje lá no nosso artigo no Medium e também na nossa newsletter, eu falo sobre um assunto que tomou uma certa relevância, né? Principalmente aí depois do lançamento dos modelos ali do DeepSeek. DeepSeek, né? Se vocês nunca ouviram falar, eu já mostro para vocês, mas o assunto especificamente da nossa newsletter é o Mixture of Expert, ou Mix of Expert, ou mistura, né, de especialistas. Antes de falar sobre esse tema, vamos voltar ali e falar um pouquinho sobre o DeepSeek. O DeepSeek nada mais é do que uma IA, né, semelhante ao Gemini, semelhante ao ChatGPT, que você, né, coloca lá o seu prompt e ele desenvolve uma resposta ao seu prompt. Vamos dar uma olhadinha? Para acessar então o DeepSeek, coloque na barra de busca lá do seu browser deepseek.com. Deixa eu minimizar aqui e mostrar para vocês. Então tá aqui, ó. Vocês estão vendo a tela inicial, né, do DeepSeek. Ele está atualmente utilizando o modelo DeepSeek V3, né, que foi a última atualização aqui. E ele tem aqui um botão aqui, ó, Start Now. Então vamos clicar neste botão aqui, ó, Start Now. Quando nós clicamos, ele pede para a gente fazer o cadastro ou logar se nós já tivermos um cadastro. Então se você não tem ainda uma conta, você entra aqui, ó, em Sign Up. Faz o seu cadastro, né, o seu e-mail, a senha, a confirmação de senha, e ele vai enviar um código de confirmação. Você coloca aqui, né, ele vai enviar para o seu e-mail, né, um código de confirmação, você coloca aqui e faz então a sua filiação aqui, o seu cadastro, ok? Uma vez cadastrado, aí você entrando ali no Start Now, você vai poder então acessar, né, o prompt aqui. E aqui, basicamente, você coloca uma pergunta. Por exemplo, né, a nossa pergunta, que eu vou trabalhar, né, ao longo aqui dessa explicação, vai ser assim, ó, qual a capital da França? Qual a capital da França? Teclei Enter aqui, ó, e ele vai fazer toda a análise e vai me dar a resposta. Então ele respondeu ali a nossa pergunta, né, a capital da França é Paris, e falou um pouquinho mais, inclusive, sobre a cidade de Paris. Beleza, pessoal? Muito bem. Vamos então voltar aqui ao assunto, né, do vídeo de hoje, que é o Mixture of Expert, MOE aqui, né? Então, o conceito, né, de Mix of Expert, diferentemente do que as pessoas estão dizendo, né, não se trata de uma criação ali do DeepSeek, nada disso, né? Esse conceito, né, de Mixture of Expert, ele surgiu lá em 1988, em um evento de inteligência artificial conhecido como Connectionism Summer, né? Verão do conexionismo, né? Conexionismo é uma conexionista, né? Ou conexionismo é a grande área de inteligência artificial. E foram então feitas, né, para isso, né, para esse termo, para essa elaboração, né, deste conceito, contribuições aqui de Robert Jacobs e o do Geoffrey Hinton. E isso está descrito, né, no primeiro artigo, né, relevante ali sobre esse tema. E o trabalho, né, vamos falar assim, seminal, que foi publicado, né, em uma revista conceituada, etc., foi esse Adaptative Mixture of Local Experts, que efetivamente formalizou. Então, este conceito vem lá da década, né, final da década de 80, início da década de 90, ou seja, mais de 30 anos atrás, né? Só para a gente ver aqui na linha do tempo, né, o que aconteceu com esse conceito. Em 88 foi a primeira menção, 91 a primeira publicação, né, consolidando a técnica. Em 2017 houve avanços significativos, né, com redes esparsas, e aí a utilização de milhões de especialistas. E em 2020 foi a expansão para modelos com até milhões de especialistas e foi dado um nome, né, Mixture of Millions of Specialists, né, experts aqui, né, no caso, né, experts. E em 2025, né, foi onde aconteceu a utilização deste conceito lá nos modelos da DeepSeek. Mas, efetivamente, né, o que traz esse modelo? Eu vou tentar explicar qual é a diferença entre a utilização de Mix of Expert e a outra abordagem dentro de uma rede Transformer, ok? Para tanto, a gente pode ver aqui nessa animação, eu tenho aqui, então, deste lado esquerdo, né, uma rede Transformer convencional, né, e aqui do lado direito a utilização de Mixture of Expert, né, também uma Transformer, mas utilização de Mixture of Expert. Batendo os olhos aqui rapidamente, você pode notar que a diferença está exatamente no coração aqui do raciocínio dos modelos, né? Aqui acontece então a passagem, né, dos embeddings aqui para toda a rede neural, e aqui, né, você então tem um roteador que vai dividir os embeddings aqui para cada um dos especialistas. Então cada embedding aqui, né, vai para um especialista especificamente. Bom, o que é embedding? O que é isso tudo, né?
Então, eu tentei fazer o passo a passo aqui para que fique um pouco mais simples, né, esse entendimento. Então, vamos começar aqui do início, né? Então, essa camada aqui de inputs aqui, né, de entradas. O que é essa camada de entrada? Lembra lá no nosso acesso ao DeepSeek, que nós colocamos ali um prompt de comandos? Então, a gente colocou ali, ó, qual é a capital da França, não é isso? Então, esse é o prompt de entrada. Ele vai pegar, né, essa camada, né, de entrada, de input, ele vai pegar esse nosso prompt e vai fazer, em primeiro lugar, o que a gente chama de tokenização. O que é tokenização? É criação de tokens. Token é muito semelhante a uma palavra, mas não é uma palavra. Por quê? Porque podem ter palavras que eu posso quebrar em mais de um token, ok? Então, aqui no caso, o que está acontecendo aqui? Ó? O qual ele identificou como sendo um token. O A é outro token, capital outro token. Mas olha só, França. França ele dividiu em 2 tokens, tá? E o interrogação aqui, o sinal de interrogação, a pergunta, né? Ele também criou um token. Então, isso daqui, né, para ele, é exatamente a tokenização de sua mensagem. Muito bem. Agora, para cada um dos tokens, ele vai converter esse token em um valor numérico, né? Ou seja, um array dimensional aqui de dimensão de 768 posições ou mais para cada um dos tokens, ok? Ele vai então criar este array aqui, né, unidimensional com 768 posições ou mais, ok? Para cada um desses tokens de entrada. Muito bem. Então, essa primeira parte aqui é aquela primeira camada lá de input, beleza? Então, quando você digitar lá um prompt, ele vai fazer tudo isso, vai converter, vai tokenizar, vai converter o token em um valor numérico e aí ele vai passar para a próxima camada. Qual é a próxima camada? A próxima camada é esse Positional Embedding aqui. O que é isso, né? Positional Embedding, ele vai... o modelo, né? Ele foi treinado com uma massa de dados enorme, né? E nessa massa de dados enorme, ele foi identificando padrões e correlações entre os tokens. Então ele pegou toda a massa de dados, também tokenizou, e ele verificou que esses tokens, né, eles geralmente estão próximos de outros tokens. Por exemplo, qual a capital da França, né? O qual o A vem sempre próximo de qual, né? O O também vem sempre próximo do O. Perto de casa tem sempre uma palavra que, por exemplo, é a porta, é a janela, né? Então, esses tokens e a sua configuração em termos posicionais. Imaginem só toda, né, aquela massa de dados, internet quase toda, né, que foi utilizada para treinar esses modelos. Tudo isso, né, me deu uma posição. Então, essa é a Positional Embedding aqui que ele traz desses modelos de treinamento. O Embedding aqui é o que ele fez com o seu prompt. Então, ele faz o quê? Ele faz uma somatória desse Embedding mais o Positional Embedding e dá uma soma, né, que é o input final aqui, que ele vai, então, mandar para a próxima camada, que é o decodificador do Transformer, ou Transformer Decoder, ok? Muito bem, então agora, né, na próxima camada, ele vai então receber, né, este Positional Embedding aqui, ó, e ele vai então fazer, primeiramente, uma normalização e depois ele vai fazer, basicamente, um mascaramento de autoatenção. O que é isso, né? Então, a camada de normalização, ela vai normalizar aqueles vetores de entrada, né, os valores ali, para que não haja discrepância muito grande, para que todos, né, fiquem dentro de uma curva normal, ok? Em termos estatísticos, né? Agora, a próxima, depois de normalizada, ele vai passar para essa camada de Masked Self-Attention. O que ele vai fazer? Ele vai permitir, né, que o token, por exemplo, DA, veja o qual, o A e o capital, mas não veja os tokens que estão à frente dele, que são França, o Fran e Sa, né, e o interrogação. Para exemplificar, né, vamos imaginar o token aqui, capital. Ele vai ter uma atenção forte, né, com o qual e o A, que é o que vieram antes, mas pouca atenção ao Da, o Fran, o Sa e o interrogação, entenderam? Então, ele vai, basicamente, dar a atenção aqui, o self-attention, né, que a gente pode traduzir aqui como sendo o texto que efetivamente vai ser importante para ele criar a próxima palavra, né, qual vai ser o próximo token que ele vai criar. Basicamente é isso que ele está fazendo aqui. Então ele está criando um mascaramento para todos os tokens aqui. Em seguida, ele pega agora estes tokens, né, que já foram então transformados em números, já foram normalizados, foram mascarados, e no mascaramento pode também sofrer algum desvio. Então aí se aplica novamente uma nova camada de normalização. Muito bem. Depois dessa normalização, então, eu passo para a próxima camada aqui,
que vai ser, no nosso caso aqui, o MOM, né? Então, fez a normalização, ele passou aqui para essa camada. Então, no caso, né, do Mixture of Expert, ele vai ter, então, vamos falar assim, uma camada ali intermediária que vai fazer o que a gente chama de mecanismo de roteamento. Então, ele vai pegar cada um, né, dos tokens, cada um desses embeddings, né, e ele vai verificar, né, para quem ele vai mandar, né, esses tokens, né? Então, por exemplo, eu mostrei aqui, ó, o qual e o A, ele vai mandar para o especialista, por exemplo, que é um especialista de perguntas, por exemplo, aqui, Expert 1, né, o Expert 1. O capital, o Da e o Fran, ele vai mandar para o Expert 2, que é um especialista em geografia, por exemplo. E o Sai, o interrogação, ele vai mandar para o Expert 3, pontuação, finalização, etc. Veja, eu estou mostrando aqui um exemplo hipotético, tá? Não quer dizer que ele tem esses especialistas aqui. Só estou mostrando para vocês entenderem, né, o processo. Então, ele vai dividir. Vejam que um token vai apenas para um especialista, né? Não existe, né, como no caso do modelo tradicional de Transformers, todos os tokens vão para todos, né? Então, o que vai acontecer aqui? Existe aqui uma necessidade de processamento enorme, né? Uma grande quantidade aqui de GPU é gasta para processar, né? Porque eu tenho que ativar toda a rede neural de todo o modelo. Já aqui não, eu vou ativar apenas alguns, né, segmentos da rede neural, apenas os especialistas que foram efetivamente ali indicados, né? E aí o que vai acontecer? Essa escolha aqui de especialistas, ele vai receber então esses embeddings, né, esses tokens, e aí então ele vai fazer o quê? Ele vai, ali dentro, né, ele tem uma pequena rede neural, e ele vai então transformar esse token, né, de acordo com o seu conhecimento, em uma informação ali que ele vai efetivamente dar como resultado, ele vai fazer o output dessa informação. Por exemplo, o Expert 2, ele pode aprender que a capital mais França, né, essa relação, é igual a Paris. O Expert 3, né, pode preparar o vetor para indicar o fim da sentença, né, mostrando aqui que o interrogação, ele efetivamente finaliza, né, no caso do português, uma pergunta, né? Muito bem. E aí ele vai para a última parte, que é a somatória, né? Não é bem somatória, né? Mas ele vai então fazer o cálculo final aqui de todos os resultados que ele obteve. Então, essa combinação de saídas, ele vai receber de todos os especialistas que foram envolvidos, eles vão então produzir tokens, e aí vai ser feito aqui a combinação, né, e efetivamente o estabelecimento do fluxo. E pode ser a média ponderada, a soma, a concatenação disso, ou seja, a forma como essa combinação vai ser feita, aí é o modelo que vai efetivamente decidir. Ainda não acontece a saída. Eu só queria mostrar para vocês que este, né, bloco aqui, decoder, ele é feito N vezes, né, como está mostrado aqui, ó, decoder block vezes N. Ou seja, essa parte, né, ou essa, ele vai passar N vezes, onde N é um parâmetro, e ele vai passar aqui, então, N vezes, tá? Então, a repetição aqui de blocos, né, então o processo, atenção, roteador e o expert, ele vai se repetir, então, várias e várias vezes, várias camadas, vai ter várias camadas, né, dessa repetição, desse bloco, até que, efetivamente, você vai obter uma resposta, obviamente, nessas camadas, né, ele vai aumentando o grau de complexidade do processo. Muito bem, e com isso ele tem então aí a saída final. Então, após passar por todas as camadas, o modelo então vai projetar um vetor final de resposta, né, para o vocabulário de saída, e usa então o token com maior probabilidade para gerar a sua resposta. Então, no caso aqui, ele vai gerar lá Paris, beleza? Então, é basicamente isso, né, que acontece depois que você coloca lá o seu prompt. É todo, né, esse processo, né, passo a passo, né, que os modelos fazem. Então, todo esse processo é feito sem o que a gente chama de raciocínio, né, ou Chain of Thought, né, ou seja, a cadeia de pensamento. Num próximo vídeo eu posso explicar o que é, né, a cadeia de pensamento, mas aqui existe, então, todo esse processo. E vejam, né, tanto né, com o modelo tradicional aqui de Transformers, quanto o Mixture of Expert, ele passa, né, por todas essas camadas, e aqui, então, no núcleo, né, de pensamento de cada um, é que acontece, né, a grande diferença entre as duas interpretações, onde esse Mixture of Expert, ele vai gastar muito menos poder, né, de processamento ali, porque ele vai dividir, né, para vários especialistas, vai ativar pequenas redes neurais para efetivamente te dar a resposta, e não toda a rede neural. Eu não preciso, então, tantas e tantas e tantas GPUs serem ativadas para uma resposta. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, né? E deixa aí nos comentários, né, se você gostou, se você acha que algum conceito não ficou ainda claro, se você quer mais esclarecimentos, que parte, né, do modelo que não ainda ficou claro. E se ficou claro, se você também quiser complementar, faz aí nos comentários, vai ser muito bem-vinda a sua contribuição. E se você quiser saber um pouco mais sobre notícias de inteligência artificial, ciência de dados, Python,
mercado de trabalho, vai lá, acessa o site pypro.com.br, se cadastre e passe a receber todos os dias aí no seu e-mail, né, a nossa newsletter exclusiva. Ok, pessoal? Então é isso. Bora Pythonar. Vejo vocês. Tchau!